Olá, olá! Meu nome é Gustavo Dutra e este é mais um Em Alto Mar, esta sessão aqui do nosso canal Um Barco ao Mar, onde a gente fala sobre o nosso progresso, divaga sobre a criação poética e sobre a linguagem, enfim, formas de se fazer poesia. E hoje eu quero falar sobre um assunto bem interessante, um assunto que eu tenho explorado muito ultimamente, que é como fazer rimas, poemas com rimas. E aí você sabe que eu estudo, né, essa parte de ritmo, tem vários vídeos aqui no canal onde a gente explora ritmo, métrica, rima, prosódia, de certa forma. Eu quero fazer um vídeo só sobre prosódia depois, para explicar melhor o que é e como é que funciona. Mas se vocês olharem meus últimos poemas, tanto no meu Instagram ou no meu site, vocês vão ver que tem muita coisa, muito poema rimado. Tá? Inclusive meu último livro, Antropoceno, Brevíssimo Aceno, ou Um Poporri para o Povo Rir, basicamente, ele é feito 100% com rimas, porque ele tem essa pegada popular, essa pegada de poesia popular, onde as estrofes são metrificadas e rimadas. E aí eu queria trazer para vocês alguns aprendizados que eu tive ao longo de alguns estudos para que a gente chegasse nessa poesia popular, tá? Se vocês pesquisarem no Google por como fazer versos com poesia, como fazer poemas rimados, versos com rimas, vocês vão ver que existem muitas sugestões, muitos conteúdos, mas a maioria deles se resume a encontrar a melhor rima para uma palavra. E eu acho que existe muito mais coisa que a gente pode falar sobre isso, tá? Então eu vou deixar o vídeo aqui todo separadinho em cada sessão, tá? Eu quero começar descrevendo o que é uma sílaba, o que é uma rima, falar um pouquinho sobre essas partes das sílabas finais, como é que a gente pode fazer tipos de rima, o que pode melhorar, piorar uma rima. Vamos ter que falar rapidinho sobre métricas e depois eu quero trazer vários insights, vários aprendizados que eu tive no momento de criar poesia de fato. Ou seja, quando eu estiver escrevendo, o que eu posso levar comigo desse vídeo, o que eu posso aplicar na prática depois que eu ver esse vídeo, vai estar mais para o final. Antes de mais nada, eu acho que vale a pena a gente pensar que o ritmo, deixar claro que o ritmo, o Otávio Paz fala que o ritmo é anterior à linguagem, né? O próprio Leonardo Frois, poeta que eu gosto bastante, ele fez 80 anos recentemente e tiveram uma série de encontros agora, foram 3 encontros para comemorar esses 80 anos do poeta, e no último encontro onde ele estava presente, ele comentou também de que para ele tudo é ritmo na vida e que o ritmo antecede a palavra, ou seja, na hora de escrever o poema, o ritmo antecede a palavra. Então, eu acho que vão ter 2 conceitos aí que a gente vai precisar explorar, que é ritmo e a ideia, né? o mote do poema. Mas isso a gente pode deixar mais para frente. Só que assim, tem outras coisas que vão dar ritmo além das rimas. As rimas são excelentes para dar ritmo, mas a gente também tem pontuação, né? A gente tem os encavalamentos, que é o enjambement, é francês, gente, tá? Vou deixar escrito aqui embaixo. E a prosódia, né? Então, um exemplo de prosódia que eu tinha comentado ali é aquele poema do Ijuca Pirama, do Gonçalves Dias. Por quê? Porque ele tem uma cadência de sílabas tônicas dentro do verso que transforma o poema numa música praticamente, né? Guerreiro, como é que é? Descendo da tribo Tupi. Eu sei que guerreiros ouvi, né? Eu não tenho o poema aqui de cabeça, mas se vocês pesquisarem aí, Juca Pirama, é só lendo eles, vocês vão ver que existem um ritmo, né? Então essas sílabas tônicas marcantes, elas vão dando também ritmo. Mas dado que a gente tem essa parte rítmica, por que escrever com rimas
Eu acho que essa é uma pergunta que eu acho bem interessante, né? Por que escrever por rimas? Porque quando nós estamos desenvolvendo nosso estilo, tentando encontrar nossa forma, tentando expressar um poema, simplesmente tentando expressar o poema, por que eu vou optar por colocar rimas e por que eu vou optar por não botar rimas, né? Esse tipo de pergunta é uma pergunta muito, parece boba, né? Mas ao mesmo tempo ela define uma estética daquele poema. Uma vantagem da rima, eu acho que as vantagens que tem na rima, elas são muito fluidas, elas tornam a leitura muito fluida e também facilitam a memorização, né? Ela fica tão fluida e agradável de se falar, porque gera essa brincadeira, esse tom irônico, né? Que acaba sendo fácil de decorar. As pessoas às vezes não se lembram todas as palavras, mas se lembram do significado e tentam criar rimas parecidas. É bem interessante esse tipo de coisa, porque a memorização realmente é estimulada pela rima. A cultura grega, né, antiga, já vinha rimando desde sempre, justamente porque eram discursos orais e tinham que ter uma certa captar a atenção das pessoas e não só captar a atenção, mas que elas pudessem também decorar e repassar para frente, porque decorar um texto difícil, né, um texto que está que é muito não fácil, que não é fácil de falar, um texto que tem complexidades, né, um texto travado, que não flui, é muito difícil de decorar, né? E lá, naquele tempo, eles não escreviam a poesia, só falavam. Então, eu acredito que ele seja também uma ferramenta muito boa para caso você escreva poemas bem-humorados, ou satíricos, né? A gente tem aí exemplos, né? Milor Fernandes, o Juca Chaves, né? Fazia musiquinhas todas rimadinhas, porque é um instrumento de humor, um instrumento de sátira. E tem, é claro, a poesia popular, por exemplo, do repente, do cordel, né? Às vezes, como está retratando o dia a dia, tem sempre um certo humor por trás, a gente associa com essas rimas. Então, por que escrever? Caso você esteja fazendo algo nesse gênero, que é algo fluido, que é algo que seja fácil de decorar, algo que seja uma brincadeira, mais do que realmente algo, uma explicação filosófica sobre a vida, uma poesia que está querendo ter esse estilo mais despojado, acho que as rimas é um bom caminho aí. Pelo menos as rimas podem ajudar. Bom, mas vamos falar um pouquinho mais sobre as rimas então. Como é que a gente pode rimar, né? Bom, a primeira diferença entre as rimas que eu queria trazer é a diferença entre rima consoante e rima toante, tá? A rima consoante, ela é a rima mais básica que a gente tem, é aquela que a gente aprende na escola, onde a partir da sílaba tônica da palavra, o resto da palavra é exatamente igual, né? Então, por exemplo, a gente tem amor com dor, né? Amar com amar. Por exemplo, no soneto da Fidelidade, né? A gente tem, eu vou ler aqui o trechinho, o primeiro estrofe do soneto da Fidelidade, onde todas as rimas são consoantes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dela se encante mais o meu pensamento, né? Então a gente tem atento e pensamento e tem tanto e encanto. São rimas que se repetem, são quatro letras iguais e elas se repetem. Então, dentro desse universo, as rimas consoantes são as mais óbvias na hora de criar rimas. Porém, existe um outro tipo de rima, que é uma rima que às vezes nem parece, né? Dependendo da situação que ela é empregada, ela nem parece que está rimando, mas existe a rima ali e talvez vai perceber apenas aqueles que tiverem um olhar mais atento, um olhar mais cuidadoso, que investiguem o poema para tentar encontrar coisas dentro desse poema, né? Então, as rimas toantes, elas
elas repetem somente as vogais, a partir da vogal tônica, somente as vogais elas têm que ser iguais. As consoantes a gente pode trocar. Então, por exemplo, pode chegar foneticamente muito próximo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Foneticamente muito próximas é tempo e vento. Né? Tempo e vento. Parece que rima, né? E rima de forma toante. Não rima de forma consoante, porque vento e tempo, mas, né? Tem essa diferença. Só que às vezes vão ter palavras completamente diferentes. Por exemplo, amigo e filho. Não rima, né? Amigo e filho. Não parece que no nosso ouvido existe uma rima. Mas é uma rima toante, dado que o i, que é tônico, a sílaba mais forte, tem o i, go, e depois um o. Então, filho. Né? Então, são muito, nesse sentido, elas rimam, tá? Rimam de forma toante. Às vezes, o legal da sílaba toante é que a gente às vezes não dá nada para ela. Mas é engraçado, porque quando a gente está na prática escrevendo e a gente está no calor ali do texto, às vezes acontece da gente usar rimas toantes sem querer, achando que está fazendo uma rima, achei uma rima, bota aqui. E aí quando tu vai ver, ela é toante, porque realmente tem algumas delas que são muito próximas, né? Então, principalmente quando troca V por F, essas consoantes que são mais parecidas, né? T por P, né? Essas consoantes são muito parecidas e acaba gerando esse tipo de coisa. Então, eu peguei aqui um trecho, por exemplo, para explicar onde isso acontece, né? O João Cabral de Melo Neto usa bastante, mas às vezes ele mistura uma consoante no meio. Mas vamos dar uma olhada aqui como que ele trabalha. Eu vou tentar deixar escrito aqui para vocês acompanharem visualmente. Mas só que devo ter chegado adiantado de uns dias. O enterro espera na porta, o morto ainda está com vida. A solução é expressar a morte a que se decida e pedir a este rio, que vem também lá de cima, que me faça aquele enterro que o coveiro descrevia. Então a gente tem dias, que é uma rima toante com vida, né? Di, a sílaba mais forte, e o A tem que ser igual. Vida, I forte, A. Decida. Se fosse decidida, também dá, porque o I é o mais forte. Dida. Mas se fosse se fosse outra cadência, por exemplo, décima, não seria uma rima. Décima, a rima está no E, né? Então, não é simplesmente ter as últimas duas vogais iguais. É sempre a partir da tônica. Então, decida. A sílaba tônica está no I, né? na sílaba com I. Aí depois temos cima, decida, cima e escrevia. Via também. Então, nem tem consoante ali. Mas descrevia, rima com cima de maneira toante, tá? Então, foneticamente parece que nem está rimando, mas ali está romando. Agora eu vou mostrar para vocês outra que parece que rima quase igual, parece que é praticamente consoante. Coisas do vento, a rede balança, sem ninguém dentro. Leminski. Não parece que o poema é rimado? Coisas do vento, a rede balança, sem ninguém dentro. Vento e dentro parece que rima, mas não rima de forma consoante, somente de forma toante, né? Coisas do vento, pode ver que temos o E com sílaba forte e tem o O. Dentro, o E com sílaba forte e o O. Dentro. Mas vento e dentro tem um R a mais aí, no tro, que não torna essa rima consoante. Aí a gente tem alguns exemplos também de rimas externas.
E se vocês pegarem o poema que a gente leu antes ali do Morte e Vida Severina, ele fala ali, ó, só que devo ter chegado adiantado, né? Chegado adiantado. São palavras, apesar de ter quebrado o verso, né? Parece que a última palavra do verso rima com a primeira palavra do verso seguinte. Então aí nós temos um tipo de rima que são as rimas internas, tá? E aí elas diferem das rimas externas, que eram aquelas que vão rimar sempre nas últimas palavras dos versos. As rimas externas, a gente não precisa nem falar muito sobre elas. Basicamente é como a gente vê a rima hoje, quando a gente pensa em poesia rimada. Então, ela tem várias combinações, falamos ali sobre essas combinações. Está sempre associada a alguma métrica, né? Então, a métrica e a rima quase sempre andam juntas. E aí tem a prosódia também, que eu já falei, que é a cadência que a gente dá, o ritmo que a gente dá através das sílabas tônicas, vogais abertas, vogais fechadas, que a gente dá no texto, tá? Mas eu vou pegar aqui mais um exemplo de rima externa, aí eu pegar um poema que eu publiquei recentemente. Telegram-se anuns no fio, cantarolando em morse, por mais que eu me esforce, não respondem assovio. Então, por mais que eu me esforce. Assovio, fio, rima, uma rima externa. Morse, esforce, rima externa. Porque estão sempre no final do verso. Mas aí, como eu estava falando, a rima interna ela vai acontecer entre as palavras dentro do verso e entre os versos também. Então, por exemplo, Leminski, a gente vai ter um exemplo de rima toante interna. Tempo lento, espaço rápido. Quanto mais penso, menos capto, né? Então a gente tem espaço rimando com capto, né? Parece que não rima, mas espaço, temos o A tônico e o O fraquinho depois, capto, temos o A tônico e o O fraquinho depois. Então, tempo lento, espaço rápido, quanto mais penso, menos capto, né? E também temos por exemplo, aquela música que ficou famosa, deixe que digam, que pensem, que falem, né? Pensem e falem. Deixe isso pra lá, vem pra cá. Então, já começa a rimar. O que é que tem, né? Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Então, vem pra lá, pra cá. Eu não estou fazendo nada, você também. O lá e cá, dependendo de como quebrar o verso, né? Eu peguei da internet a quebra, e na quebra é uma rima interna, né? E como eu falei ali no Morte e Vida Severina, né? Chegado, adiantado, são 2 versos, e aí essas rimas internas, elas ajudam a elas fazem uma certa brincadeira dentro do ritmo, né? Bom, aí temos então uma noção já de rimas toantes e rimas consoantes, diferença entre rimas internas e rimas externas, e agora a gente pode pensar também que uma forma de enriquecer o nosso poema é utilizar rimas que usem palavras diferentes do que a mais óbvia ou esperada, tá? Então, as rimas mais óbvias são as chamadas rimas pobres, que são as que utilizam a mesma classe gramatical, por exemplo, substantivo com substantivo, né? Amor e dor, né? São 2 substantivos e como existem uma quantidade muito grande, acaba sendo uma rima óbvia, uma rima muito usada, batida, né? E aí, às vezes, a gente quer trazer um pouco de frescor, um pouco de interatividade com o nosso leitor. Nosso leitor, quando vai ler o poema, tem que encontrar uma coisa diferente, uma brincadeira diferente. Então, as rimas pobres, elas podem, em alguns casos, podem ser usadas, claro, porque a gente pode simplesmente estar mais preocupado com outros aspectos, mas são muito comuns. Então, a gente pode procurar outras opções, né?
As rimas ricas, por outro lado, elas são rimas que utilizam classes gramaticais diferentes, né? Então, se eu rimo um verbo, né, com mar, com amar, né, por mais que seja uma rima batida também, mar com amar, eu estou rimando substantivo, o mar, com o verbo, amar, né, no infinitivo. Então, já é uma rima considerada rica, mas a gente pode explorar ainda mais, que são as rimas raras. As rimas raras, são aquelas palavras que permitem pouca aproximação fonética, ou seja, palavras que são muito difíceis de rimar. E essas palavras muito difíceis de rimar, elas podem trazer aí uma coisa interessante para quem está lendo esse poema, se caso seja a vontade, o interesse do poeta, né? Mas é algo que a gente pode observar nos poemas e é um ponto a mais ali de lapidação e de uso da linguagem. Afinal de contas, poesia é o uso da linguagem como ferramenta, né? Então a gente não tem aqui pincéis, tinta, a gente não tem... até pode ter, né? Para escrever poesia, uma caneta e papel, mas não, a gente não está aqui pensando na gama de cores, a gente não está pensando a gente não está pensando talvez nos formões, né? Formões, qual é o plural? Para fazer esculturas, para fazer... a gente não tem aqui, a gente está mexendo com barro, que a gente molda do jeito que a gente quer. A gente tem a palavra e tem a linguagem. Então a gente tem que conhecer esses recursos para poder abusar, para poder explorar e, enfim, trabalhar corretamente com a poesia. Essas rimas raras, elas são rimas que vão ser, em geral, rimas consoantes, mas difíceis de encontrar, né? Então eu vou rimar solitude com aptitude. São palavras que é muito difícil, né? Palavra terminada talvez nesse saúde, mas assim, não tem muitas que a gente pode rimar. Alaúde, saúde, aptitude. Acho que aptitude nem existe, que é aptidão. Atitude, né? Que eu misturei a aptidão com atitude. Inventei uma palavra nova. Aliás, falando em inventar palavras novas, aí talvez a gente entre nesse quarto campo semântico, que são as rimas preciosas. As rimas preciosas são artificiais, né? E a gente cria para isso, para que tenha uma aproximação fonética com aquilo que a gente quer rimar. Bom, então um exemplo que eu trago aqui das rimas preciosas é um poema que está no meu último livro, chamado #Grandes Fortunas, e a gente rima uma palavra em português com uma palavra em inglês. Então, ela não é uma rima exata, ela é uma rima aproximada, né? E aí traz esse quê de preciosidade para a classificação. Então, tira o dinheiro de quem tem dunas, distribui a quem de fome chore. É preciso atirar-se nas grunas de quem lá fora tem offshore. Offshore e shore, né? Shore, offshore. No inglês mais formal, correto, rima menos, né? Tem uma aproximação fonética menor. Mas em português a gente vai falar offshore, né? E aí tem uma proximidade maior. Então, dependendo de quem lê ou como lê, né? A gente lê aportuguesado offshore ou shore, né? Ou offshore, shore. Assim mesmo tem uma aproximação fonética. Dá para dizer que é uma rima preciosa, apesar de não rimar muito bem, mas ela funciona ali dentro do poema. Bom, agora vamos às dicas de escrita, né? Bom, acho que de dica mesmo nunca vá pelo caminho mais fácil. Eu sei que é tentador, a gente sempre vai querer pegar uma rima e ver uma lista de rimas e tentar trazer a rima que funciona, enfim. Mas eu acho que esse não é o melhor jeito e eu já vou explicar por quê. Também fuja, né? Uma outra dica é fugir das rimas mais óbvias.
e não se apegar às palavras e os versos, mas se apegar à ideia e ao ritmo. E eu vou tentar explicar elas de uma maneira prática, respondendo a pergunta: como que eu inicio um poema? Como que eu faço o poema na prática, né? Então eu vou usar o meu caso aqui como exemplo, como que eu costumo fazer, talvez ajude vocês na hora de fazer os poemas de vocês. Sempre que eu vou escrever um poema, quando ele surge, dado aquele momento de espanto, enfim, tem vários nomes para isso. Quando ele surge, ele já está mais ou menos associado a uma frase, ou que vai virar um verso, ou pelo menos algumas palavras, alguma brincadeira, né? Então, em geral, eu tento sempre começar pelo fim do poema, né? O fim do poema, na verdade, o fim que eu digo não necessariamente o final, né? Mas assim, para que aquele poema? Por que eu estou escrevendo aquele poema, né? Qual é a sensação que eu quero provocar? O que é o poema, né? E tendo isso muito claro, e tendo um primeiro verso, aí sim a gente consegue trabalhar. Então, tendo esse primeiro verso, pode ser um grande ponto de partida. Porém, aí, como eu falei, não vá pelo caminho mais fácil, porque o caminho mais fácil vai distorcer a tua ideia. Tu criou uma frase, tu quer utilizar essa frase como um verso, tu tem ali um verso, e aí tu vai achando rimas que podem ser utilizadas. Aparente rima com felizmente, então eu vou botar aqui felizmente. Vou dar um jeito, né? Vou começar... Quando tu vai ver esse poema, não era o que tu queria dizer. Tu tem um poema rimado, tu tem um poema que tá ali, mas parece que é um poema que não acaba, parece que é um poema que tá sem sentido. Não acho que seja a maneira mais correta para expressar um poema, porque ela vira uma maneira facilitada que não condiz com aquilo que a gente quer dizer, né? E na hora de escolher as rimas também, acho que a outra dica é não escolher uma rima óbvia, porque a gente começa a ler, tem poemas que a gente está lendo que a gente adivinha o final, né? Porque é tão batido, tão clichê, tão... sei lá, já vimos tanto que acaba que aquele poema não vai nos marcar, não vai ser um poema marcante, não vai ser um poema que vai trazer o leitor, vai levar o leitor a ter uma relação, né, com aquele poema de maneira complexa, porque ele já teve essa relação com outros poemas similares. A gente tem que tentar fugir da obviedade, dos clichês, né, e não ceder à rima, né? Por isso que eu digo para não se apegar ao verso e à palavra, porque isso tudo pode mudar. O que não pode mudar é a ideia do poema, porque senão já é outro poema, né? Não tem problema, mas é outro poema. E sendo outro poema, também tem que repensar a ideia para que ele fique sempre dentro desse poema, né? Então, quando a gente está escrevendo, tem um verso que a gente cria, às vezes no meio, por exemplo, a gente faz o primeiro verso, faz o segundo verso, aí faz o terceiro verso rimando com o primeiro, e aí a gente está procurando mais um verso para rimar com o segundo, né? Para que fique as rimas intercaladas, e veio uma ideia, tem um verso lindo aqui, achei um verso muito legal, mas não rima. Então uma possibilidade também para fazer é começar a desmembrar um poema em vários pequenos poemas, testar vários poemas com vários tipos de rimas diferentes. Então não se apega àquele... Quando a gente está muito se batendo a cabeça e não consegue achar a rima perfeita, quebra isso e começa a fazer outros poemas com outras rimas, com outros versos tirados, com variações, né? com inversões, com coisas similares, com outras coisas que podem te ajudar. Porque aumentando o número de vamos dizer assim, como se tu pudesse criar vários poemas em paralelo, e aí ao mesmo tu vai
vai criando esses poemas em paralelo, e aí no final tu vai escolher um, dizendo esse foi o que melhor ficou, como se tu pudesse fazer vários testes daquele poema. Então tu potencializa o teu poema, porque tu testou várias possibilidades e ficou com a melhor possibilidade, né? Eu acho que isso para mim funciona muito bem, porque tu acaba tendo várias... O que pode acontecer também, às vezes, tu ficar com dó de tocar fora 3 poemas, que ficaram 3 poemas bons, mas são 3 poemas iguais, que dizem a mesma coisa. Mas são 3 poemas diferentes. Em termos de rima e métrica, talvez, e tal. E aí tu fica assim, tá, e aí? O que eu faço com isso? Às vezes vale a pena publicar, né, como 3 poemas diferentes, mas em geral pode ser que tu tenha que realmente desapegar, tocar fora, né? Esquecer esses poemas. Porque já não adianta falar e sempre falar a mesma coisa, vira chato, né? Então, a escrita, a reescrita, a quantidade de testes concomitantes, né? Testes ao mesmo tempo, a partir de um primeiro verso que vem à mente e depois dos versos que tu não quer se desfazer, mas não rimam, vai ajudar a resolver o problema de ter que ir no dicionário, tá, agora qual é a rima que rima com esse? Só achei essa daqui, então vou usar essa palavra aqui, e tu tá dobrando o teu poema para ele caber dentro das rimas que tu achou, e não fazendo com que o teu poema ilumine as rimas dele, entende? Então a gente tem que fazer as rimas trabalharem para o poema, né? E não criar um poema a partir do que a gente conseguiu com rima, né? A gente quer fazer o melhor que a gente consegue e não o que dá para fazer, o que foi possível ser feito, né? Então a gente tem que, para ser o melhor, eu investiria em fazer várias versões do mesmo poema. Bom, eu acho que sobre rimas era isso que eu tinha para falar. Essas dicas acho que devem ajudar vocês a escreverem as rimas. E em breve eu vou também lançar um vídeo falando sobre quais ferramentas online e como usar essas ferramentas, porque geralmente as pessoas fazem a lista de ferramentas, mas não dizem como utilizar. Mas esse vídeo, ele precisava existir porque vou usar muito desses conceitos no próximo vídeo de ferramentas. Então se você quiser acompanhar, gostou do conteúdo, se inscreve, curte, compartilha com quem achar interessante, que pode gostar desse conteúdo, e fica de olho porque em breve, provavelmente nas próximas semanas, vai sair o novo vídeo contendo quais ferramentas, né? São 4 ou 5 ferramentas que são interessantes de ser usadas aí na hora de escrever uma rima. Tem muito mais do que dicionário de rima e dicionário de sinônimo. Dá para fazer muita coisa legal e vou explicar para vocês num próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Nos falamos. Por hoje era isso. Um abraço e até a próxima. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal. Conheça também a newsletter mensal do Curto Poema. Todo mês, vídeos, entrevistas, matérias interessantes, recomendações de obras e autores e muitos outros conteúdos produzidos ou selecionados por mim. Veja as edições anteriores e inscreva-se através dos links presentes na descrição desse vídeo. Um abraço e até a próxima.